Bom dia, meus amores! E vamos aqui, a mais um encontro de aula de matemática. Espero que vocês estejam bem, estou morrendo de saudade. Vamos aí iniciar mais uma aula com um conteúdo que vocês já viram no ano passado, mas que a gente precisa aprofundar durante esse ano letivo de 2021. Se concentre na atividade e assista todo esse vídeo e vem comigo! E hoje nós vamos falar de frações equivalentes. Duas ou mais frações podem representar a mesma parte de um inteiro ou de uma quantidade. Observe as seguintes frações: 1/2, 2/4 e 3/6. Lembrando, que a quantidade de partes é o nosso denominador e a quantidade de partes que a gente pinta é o numerador. As partes pintadas representam a mesma parte do todo. Assim, nós podemos afirmar que 1/2, 2/4 e 3/6 são frações equivalentes. Assim, podemos escrever que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Veja aí, meus amores, que se você olhar, ele representa, a mesma quantidade. Quando duas ou mais frações representam a mesma parte de uma unidade inteira ou de uma mesma quantidade, dizemos que ela é equivalente. Como encontrar frações equivalentes? Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um número diferente de zero, obtemos frações equivalentes. Por exemplo, 1/2 é igual a 2/4, pois se você multiplicar o numerador e o denominador de 1/2 por 2, nós teremos o quê? 2/4. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, nós podemos afirmar que 1/2 é equivalente a 2/4. Podemos também usar a divisão, 3/6. Se a gente dividir o numerador e o denominador por 3, 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, nós encontramos aí, 1/2. Então, 3/6 é equivalente a 1/2. Note que dividimos o numerador 3 e o denominador 6 pelo número 3. E assim, nós simplificamos a fração 3/6 para a fração 1/2. Agora é sua vez. Dê frações equivalentes usando a multiplicação. Para vocês encontrarem frações equivalentes, vocês podem multiplicar por um número escolhido. Aqui na letra A, eu vou escolher multiplicar por 2. Tia Dani, eu posso multiplicar por 50, por 30, por 2, por 4, por 5, por qualquer número, certo? Mas a regrinha eu sempre começo do menor número. Vou encontrar aqui uma fração equivalente a 1/4, aí eu multiplico por 2. Que dá 2/8, porque 1 vezes 2 é 2, 4 vezes 2 é 8. Encontra outra fração equivalente a 2/8. Eu posso multiplicar 2/8 por 3. Ou eu posso também multiplicar 1/4 por 3, tanto faz. Mas aqui eu estou multiplicando 2/8. Então, 2 vezes 3 é 6. 8 vezes 3 é 24. Então, nós temos aí, 2/8 é equivalente a 1/4. 6/24 é equivalente a 1/4. Frações impróprias, próprias e aparentes. Vamos ver o que é uma fração própria, coisa que vocês já viram no ano passado. É chamada de fração própria toda aquela em que o numerador é menor que o denominador. Vocês precisam gravar, gente. Numerador é a parte de cima da fração, é a parte que a gente pinta. Denominador é a parte que a gente divide, é o nosso todo dividido. Quando o numerador for um número menor que o denominador, essa fração é classificada como fração própria. Se tia Dani perguntar, bererê, bererê, o que é uma fração própria? Então, fração própria é toda aquela fração em que o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, um chocolate dividido em 8 partes, onde 4 dessas partes foram consumidas, foram comidas. Então, olha, nós temos aí a fração que representa a parte consumida desse chocolate é 4/8. Note que o nosso numerador é o número 4, que é menor que o denominador, que é 8. E fração imprópria, tia Dani, é chamada de fração imprópria, corrijam aí, imprópria, toda aquela em que o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 9/3, 12/4, 21/7. Note que o número de cima está maior que o de baixo. Vamos entender por que isso acontece? Essas frações representam mais de um inteiro.
Digamos que você tenha comprado 3 pizzas para dividir com 8 amigos. Cada pizza já veio dividida em 12 pedaços e cada amigo comeu 4 pedaços. Se tínhamos 8 amigos e cada um comeu 4 pedaços, o total dá 32 pedaços de pizza. Qual fração que representa o total de pedaços consumidos pelos amigos? No denominador, colocamos em quantas partes a nossa pizza, o nosso todo foi dividida, que é 12. E aí, a pizza foi dividida em 12 partes, então nosso denominador é 12. E o numerador é o total de partes consumidas, que é 32. Então, a fração aí é 32 dozeavos. E essa fração também poderia ser representada de outra forma, como um número misto. É um conteúdo que também a gente vai ver na aula de hoje. Olha aí, número misto. Aí a gente consumiu 2 pizzas inteiras, é o 2 inteiros. E da outra pizza, que era dividida em 12 partes, a gente consumiu 8 dozeavos. Mas isso aí a gente vai aprender logo em seguida. Outro exemplo. Joyce pegou 5 folhas de papel e dividiu em 4 partes. Ela utilizou 17 partes para desenhar. A fração que representa essa questão é... Em quantas partes a folha está dividida? Isso, em 4 partes. Então, nosso denominador é 4 e fica no denominador. E na parte de cima, colocamos a quantidade utilizada, que são 17. Então, a fração que representa vai ser o quê? 17 quartos. Vamos praticar. Escreva 3 frações próprias e, em seguida, represente-as no desenho. Lembrando, frações próprias são aquelas onde o numerador é menor que o denominador. Escreva 4 frações impróprias e, em seguida, escreva como se lê. Lembrando que frações impróprias são aquelas frações onde o numerador é maior que o nosso denominador. E agora eu terminei de falar a definição das duas, mas eu quero que vocês escrevam o que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria. Quarta questão, pinte de azul as frações próprias e de vermelho as frações impróprias. Números mistos. Aqui nós iniciamos uma outra parte dessa atividade, que é uma mistura com as frações impróprias. A gente pode representar as frações impróprias como números mistos. Vamos ver. O que é um número misto, tia Dani? O número misto é um número que possui uma parte inteira e uma fracionária. Pode-se dizer que número misto é uma outra maneira de se representar uma fração imprópria. Por exemplo, 5 folhas, onde cada uma delas foi dividida em 4 partes. Olha aí, tá 5 folhas e cada uma delas foi dividida em 4 partes. A primeira maneira de se representar é as folhas divididas em 4 partes, ou seja, o nosso denominador é 4. E 17 partes que foram utilizadas, que representam o nosso denominador. O nosso numerador, no caso. Ou seja, corrijam aí, viu? O 17 representa o nosso numerador. Foram utilizados 17 partes das 4 que foram divididas. Note que o denominador é menor que o numerador. Como vimos anteriormente, temos assim uma fração imprópria. E ela pode ser representada como um número misto. Vamos ver como é que a gente... Note que o denominador é menor que o numerador. Como vimos anteriormente, temos assim uma fração imprópria, e ela pode ser representada como um número misto. Primeiro, analisamos quantas partes inteiras foram utilizadas no total. Veja, olha, nós temos aqui, 5 divisões, mas quantas que a gente usou no total? Nota-se que foram utilizadas 4 folhas inteiras. Esse 4 representa um número inteiro. E olhamos agora para a última folha que sobrou. Representamos assim a sua fração, que é 1/4. Logo, o número misto que representa essa fração é 4 inteiros e 1/4. Vamos praticar. Represente no desenho as seguintes frações impróprias. Como é que você faz isso? Olha, eu tenho aqui esse exemplo de 13 quintos. Eu sei que 5 é o meu denominador. E o meu denominador diz quantas partes eu tenho que dividir, O meu todo. Então, eu divido em 5 partes. Só que eu tenho que pintar 13. Então, olha, pintei todo. Faço outro de 5 partes e pinto de novo. Já tem 13? Não, porque 5 mais 5 é 10. Desenho outro de 5 e pinto mais 3. Note que aí está a representação de 13 quintos. Certo? Lembre, pessoal, vocês têm que fazer desenhos
com a quantidade de partes dividida que vem o seu denominador. Na letra A, você vai ter que fazer as divisões nas partes em 2 pedacinhos. Na letra B, em 3. Na letra C, em 5. Na letra D, em 6. 5 meios, ó. Divido em 2 partes, pinto 2 partes. Divido em 2 partes, pinto 2 partes. Já tenho 4 partes, mas eu tenho que pintar 5. Então, divido em 2 partes novamente e pinto mais uma. E aí está a representação de 5 meios. Veja que o meu numerador é a quantidade de partes que eu vou dividir o meu todo. Segunda questão. Represente como número misto as frações impróprias da questão anterior. Na questão anterior, a gente tinha 7 meios, 5 terços, 8 quintos e 13 sextos. Agora, a tia Dani vai dar aqui um exemplo de como é que você vai representar essas frações impróprias como um número misto. Se você tem 13 quintos, meus amores, como a tia Dani fez no exemplo anterior, eu represento como uma fração imprópria primeiro. Como é que eu represento? Pintando, né, as 13 partes, mas dividindo sempre elas em 5, porque no meu caso aqui o meu denominador é 5. E aí, veja, 5 partes eu pintei inteira, 5 partes eu pintei inteira e sobrou 3 quintos. Então, como número misto, eu tenho 2 inteiros pintados e 3 quintos. E assim é a minha representação do número misto. Um número inteiro e um número fracionário. 2, 3 quintos. 2 inteiros e 3 quintos. E assim você vai fazendo essas 4 letrinhas aí da segunda questão. E agora, olha, observe a família de Rafael. Tem Pedro, Rafael, Vera e Ana. Que fração Rafael representa da família? Por exemplo, se tiver 7 pessoas em uma casa, e eu digo bem assim, escolham 2 pessoas. A fração que representa é 2 sétimos. E aí, na letra B, que fração representam os pais de Rafael? Aí vocês vejam, né, que os pais é o pai dele e a mãe dele. Quarta questão. Uma caixa possui 100 lápis. A professora distribuiu 35 para seus alunos. Qual é a fração que representa a quantidade que foi distribuída? Qual é a fração que representa os lápis restantes? Quarta questão. A distância entre 2 cidades é de 540 quilômetros. Um carro já percorreu 5/9 dessa distância. Quantos quilômetros o carro já percorreu? Quantos quilômetros ainda faltam para chegar? Para você fazer essa quarta questão, é bom você voltar na aula que tia Dani falou de fração como número, certo? Que é aquela aulinha que tia Dani deu o exemplo da costureira Clotilde, que tia Dani deu os exemplos da maçã. É outro vídeo que tia Dani já postou para vocês. Mas aqui eu dou a dica. Primeiro você divide 549 partes, em seguida conta 5 vezes a quantidade de elementos de cada parte. Quinta questão. Um grupo de 20 turistas é formado por 9 chilenos, 5 americanos e os demais são brasileiros. Qual a fração que do grupo é representado pelos brasileiros? Para você saber quantos brasileiros tem, você tem que ver que o total são 20 turistas. Vocês vão contar os chilenos mais os americanos e o que sobrar é brasileiro. Letra B. Qual é a fração do grupo que representa os americanos? Qual é a fração do grupo que representa os chilenos? E aí vocês fazem essas questões com muito amor no coração. Com Deus, um abraço muito apertado, beijos e até o nosso próximo encontro.